Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Felipe. Salve, salve, galera! Voltamos para nossa aula de pontuação. Boa noite a todos mais uma vez. Ó, eu já vi aqui uma pergunta que o Jefferson mandou e ele me perguntou sobre o uso das reticências. Então, antes de a gente começar essa segunda parte, vem comigo aqui no quadro. Ele me perguntou se havia diferença entre o uso das reticências, né? O uso das reticências assim ou o uso das reticências assim. Bem, no exemplo que nós vimos, não há nenhum problema, Jefferson. Tanto faz, são exatamente a mesma coisa. Agora, esse uso aqui é obrigatório quando eu tenho um texto. Então, eu estou escrevendo lá um texto. E aí, o que eu vou cortar dele é no final. Aí eu coloco isso aqui. Por quê? Porque depois vem o ponto final. E aí eu só faço isso para separar as reticências do ponto final. Esse caso aqui só é obrigatório assim. Agora, se eu quiser usar assim ou assim no meio do texto, tanto faz, não há problema nenhum. Por que isso daqui é importante? Porque senão eu teria, ó, reticências e logo em seguida ponto final, ou seja, eu ficaria com 4 pontos. Então, nesse caso, a obrigatoriedade só se dá se vier ao final, porque depois vem um ponto. Fora isso, tudo exatamente a mesma coisa, ok? Bem, vamos começar então essa parte agora em que a gente vai ver o quanto uma pontuação muda ou dificulta o entendimento de um determinado texto, né? Bem, a ausência da vírgula gera novos sentidos. Ou seja, se eu tivesse a vírgula, eu teria um sentido. Sem a vírgula, eu vou ter um novo sentido. Então, time Brasil. Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos por 21-25. Vamos virar meninas. Toronto 2015. Isso aqui é um tweet, né? O antigo Twitter, que agora é X, que está, né, lá guardadinho, quietinho. Bem, aí olha o que ele diz aqui, ó. Vamos virar meninas. Bem, a intenção do texto era: o Brasil perdeu o segundo set. E aí ainda dá tempo. Então, vamos virar isso, ou seja, vamos mudar esse panorama e se direcionando para as meninas. Então, nesse caso, deveria haver uma vírgula. Por quê? O termo meninas, nessa intenção original, funciona como um vocativo. Ou seja, as pessoas com quem eu estou falando, a quem eu estou me dirigindo. No entanto, ele não botou vírgula. Ao não colocar vírgula, ele está dizendo que nós vamos virar meninas. E aí, meninas é o que vamos virar. E aí, virar, nesse caso, é tornar-se. Seria um verbo de ligação. Então, ele está dizendo, vamos nos tornar meninas, sem a vírgula. Ou seja, mudou
completamente o significado. O original era, vamos mudar o placar, meninas. Reparem que tem a pausa, ó, meninas. Ou seja, vamos virar isso, vamos inverter a situação. E aí eu me direciono a elas, eu converso com elas. Quando ele tira a vírgula, ele está dizendo que nós vamos nos tornar meninas. E aí o nós é, obviamente, a pessoa que está falando e a quem mais ele representa, tá? Então, vão virar meninas, vão se tornar meninas, todos. Então, se são adultos, vão virar meninas. Se são meninos, vão virar meninas, ok? Então, existe essa mudança de sentido. Uma vírgula mudou totalmente aquilo que se pretendia dizer para uma informação, né, totalmente nova. Reparem nesse caso, ó. Vendo meninas, aceito cartão. Ou seja, a pessoa entrou num grupo, anunciou algo, né, um grupo de brechó de Florianópolis. E aí, botou lá que vende meninas. Meninas é o que ela está vendendo nessa frase, tá? Não é isso. Ela não está vendendo meninas, a intenção dela não era dizer isso. Ela anunciou alguma coisa, então sei lá, vou vender essa garrafinha. Aí eu botei lá, vendo. Tanto que tem a mãozinha, né? Vendo, é isso que eu estou vendendo. E aí, quando eu digo vendo, ela está se direcionando às meninas. É algo que ela quer vender para as meninas. Alguém botou ali, tráfico de pessoas, é. A frase, gramaticalmente, está dizendo isso, que ela está vendendo pessoas, ela está traficando pessoas. Não foi essa a intenção dela. A intenção dela era dizer, ó, vendo alguma coisa, ela está apontando para o que ela vende. Meninas é com quem ela fala, assim como no caso anterior. Então, meninas, eu estou vendendo. E aí essa vírgula aqui marca, né, a ideia de que ela aceita cartão em relação ao que ela vende. Mas faltou uma vírgula aqui para isolar o vocativo. Então, é uma vírgula, é uma coisa simples, mas que muda totalmente o que vocês estão dizendo. Percebem? A importância de saber usar a pontuação é muito grande, gente. Isso vai garantir que o seu leitor entenda o que você está dizendo e o que você quis dizer. Porque aqui eu entendo o que ela está dizendo. Vendo meninas, aceito cartões, aceito cartão. Mas foi isso que ela quis dizer? Não. Então, entender o que se quis dizer, para isso eu preciso construir o meu texto com base sólida na questão gramatical. Fiquem atentos a isso, tá? Agora, a ausência de pontuação prejudica a leitura do texto. Proibido bicicletas fumar cães. É isso que você está dizendo? Uma bicicleta não pode fumar um cão? Essa frase nem faz sentido. Agora, repara. É isso que dá a entender, é isso que se pode construir. Mas aí você pensa, no universo real, esse sentido não se constitui. Isso não faz sentido. Isso não existe. Então, prejudica a compreensão. Aqui ele teria que reformular. Proibido, 2 pontos. Vai introduzir o que é proibido. Aí ele poderia botar em alínea, que já ajudaria, né? Usar bicicleta, ponto e vírgula, linha de baixo. Fumar, ponto e vírgula, linha de baixo. Passear com cães, trazer cães, enfim. E aí ele teria um sequenciamento coordenado por alíneas, mas não. Sem pontuação, parece que ele está proibindo que bicicleta fume e quem fuma, fuma algo, fumar cachorro, fumar cão, como se isso fosse possível. E aí, esse meme circula muito na internet justamente a partir de uma possibilidade interpretativa. Mas essa possibilidade interpretativa ela não entra no campo da realidade. Realmente, é isso que a gente acaba entendendo. Mas isso é possível? Uma bicicleta, né, fumar? Ele não está dizendo que não é possível, ele está dizendo que é proibido. Como se existisse a possibilidade de uma bicicleta fumar um cão e isso ser proibido. Então, tá? Essa leitura aqui é inválida. Então, a ausência da pontuação prejudica a compreensão do texto também, ok? Reparem aí, ó. Tô vendendo meu filho, não usa mais valor, R$150 entrego. Olha a dificuldade até de ler. Tô vendendo meu filho, não usa mais valor, R$150 entrego. Difícil, né?
O que a pessoa quis dizer? Estou vendendo. Igual a outra lá, estou vendendo meninas, vendo meninas, né? Estou vendendo. A justificativa para ele estar vendendo. Meu filho não usa mais. E aí esse mais é com I. Aqui a pessoa botou sem I. Valor, R$150. Entrego, faço a entrega. Olha, são várias informações. Estou vendendo. Meu filho não usa mais. Valor R$150 e entrego. São 4 informações. Ela teria que reestruturar todo esse texto. Ela botou tudo como se fosse uma informação só em um período só, a pessoa, tá? E aí parece que ela está vendendo o filho. Estou vendendo meu filho. De novo. E aí não usa mais. É ela que não usa mais o filho que não usa o quê? Não faz sentido. Então, a ausência de pontuação prejudica a leitura. Vocês viram que tem uma dificuldade para ler. Você vai lendo e parece que você se pergunta assim, será que eu sou uma pessoa que não sabe ler? Será que eu tenho dificuldade de ler? Porque não, na verdade, o texto está mal construído. Está mal produzido, mal elaborado. Então, ele leva você a se questionar se realmente você está lendo adequado ou não. Ele tem um problema na construção que gera confusão. E como você já tem todo um fluxo de leitura estabelecido, ao se deparar com um texto que não cumpre com isso, você cria um baque. Você, opa, o que está acontecendo aqui, tá? Round 6 brasileira. Já vou. Pensei que era alguma pergunta, mas não. Aqui tem o quê? Tá parecendo aquele meme que a pessoa chega perguntando um monte de informação misturada de propósito. Que a pessoa vai falando um monte de coisa, né? E que nada faz sentido. Parece um pouco Tata Werneck falando, né? A Tata Werneck tem esse tipo de fala assim muito atropelada, em que ela vai enxertando 1 milhão de informações. Pode ser que ela tenha se inspirado nesse tipo de texto. E aí é um texto confuso. Mas que repara, na oralidade, a gente, pela intenção, pela entonação, pelas inflexões que o enunciador vai dando, a gente ainda tenta interpretar com mais facilidade. Aqui é um pouco mais difícil. Não que não dê, tanto que a gente entendeu. Mas exige um pouco mais de atenção, exige um pouco mais de raciocínio para você conseguir compreender o que a pessoa está querendo dizer. Aí você imagina o seu leitor, o seu corretor, lá no dia do Enem, corrigindo uma redação assim. Não dá. Né? Então, marquem a pontuação direitinho, facilitem a vida do seu leitor, transmitam para ele a informação que vocês querem. Porque às vezes a gente pega um texto e o cara fala assim, mas eu quis dizer tal coisa. Mas entre o que eu quis dizer e o que eu verdadeiramente disse, existe um abismo e não pode haver esse abismo. O que eu quis dizer precisa estar dito. Não pode estar claro só para mim, aquele que escreve, precisa estar claro para você, aquele que vai ler. Ok? Isso é muito importante de a gente pensar. Está evidente para o meu leitor? Está claro para quem vai ler, para quem vai receber o meu texto? Está. Então, eu posso entregar esse texto. Tá bem? O uso inadequado ou a ausência de pontuação pode gerar uma ambiguidade. Então, ó, a Nani, a gata, arranhou. Quem arranhou quem? Quem foi arranhada? Repara, eu tenho a Nani, um termo que está no feminino e na terceira pessoa, assim como eu tenho a gata que está também no feminino e na terceira pessoa, do singular. E o verbo arranhar, que não marca gênero, mas está na terceira pessoa do singular. Então, eu poderia ter a gata arranhou a Nani arranhou a gata. Por quê? Os dois termos podem praticar a ação de arranhar, faria sentido na oração, e os dois termos estão na terceira pessoa do singular. Então, a Nani, a gata, arranhou, sem pontuação nenhuma, eu tenho uma ambiguidade. Porque eu posso entender que tanto a Nani arranhou a gata, quanto a gata arranhou a Nani. Claro que você vai pensar que num panorama, né, de realidade, um ser humano em sã consciência não arranharia um bicho. Mas o bicho, por ser irracional, faria isso. Então, você levaria para a ideia de que, não, é a gata que arranhou a Nani. A Nani é uma pessoa, né? Mas pode ser, tudo pode ser. Uma pessoa pode arranhar um bicho também. Por que não?
Por que ela não pode fazer? Isso pode acontecer. Então, o que eu teria que fazer para desfazer, mantendo essa ordem aqui? Eu teria que usar a vírgula. A Nani, vírgula, a gata arranhou. E aí o que eu estaria fazendo? Olha o que eu falei com vocês lá no primeiro tempo. Na ordem direta, vem comigo no quadro. Na ordem direta, a gente tem sujeito, verbo e complemento, tá? Então vamos botar essa frase aí na ordem direta. A gata arranhou a Nani. Bom, quem arranhou a Nani? A gata, sujeito. Fez o quê? Arranhou. Verbo transitivo direto. Arranhou quem? A Nani, objeto direto. Todos os termos estão na ordem direta. Quando está na ordem direta, eu não separo os elementos por vírgula. Agora, se eu deslocar algum elemento, a vírgula vem. Eu tirei o objeto direto, que tem um lugar no final, e trouxe para o início a Nani. Eu desloquei. Então, vírgula. O resto vai ser mantido na ordem deles, então a gata arranhou. Repara, por que eu não separei aqui gata de arranhou por vírgula? Porque eu não posso separar sujeito e predicado por vírgula. Aqui eu tenho um deslocamento, eu mudei. Isso aqui é ordem direta. Isso aqui é ordem direta. Tá? Ordem direta. Aqui embaixo, a gente já tem a ordem inversa. Ordem inversa. Então, na ordem inversa, quando eu desloco um termo, eu tenho que marcar a vírgula. Belezinha? Então, essa vírgula desfaria a ambiguidade. Então, a Nani, vírgula, deslocado. A gata arranhou. Sujeito e predicado, não posso separá-los por vírgula. Colocando na ordem direta, a gata arranhou a Nani. Isso pensando num panorama, né, mais próximo da realidade, que o gato aqui praticaria, praticaria essa ação justamente por ser um ser irracional. Beleza? Respeite o pedestre, não. Pare na faixa. Olha aí. Aqui a gente sabe que é uma questão de espaço, né? A pessoa não conseguiu pensar. Então, ó, respeite o pedestre, não. Pare na faixa. Vai lá e para na faixa e ignora o pedestre. Na verdade é, respeite o pedestre, o que ele quis dizer. Não pare na faixa. Então, faltou o quê? Uma pontuação. Ele poderia botar assim, ó, respeite o pedestre, vírgula, ponto e vírgula. Não pare na faixa, ponto, ou exclamação. Por quê? Porque a faixa é o lugar de o pedestre passar. Só que da maneira como ele coloca na organização, por conta do espaço, coloca o não do lado de pedestre e coloca o pare na faixa, dá a entender que ele está sugerindo desrespeito ao pedestre. Então gera uma ambiguidade e isso causa um problema, ok? Deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou. Maria Bittencourt. Professor, no exemplo da placa sobre ter proibido andar, fumar e cães, a forma como está escrito há erro de paralelismo sintático, há erro de paralelismo não só sintático, tá? Porque ali você tem classes gramaticais diferentes também, então há erro de paralelismo morfológico, além do paralelismo sintático. Pode ser que a Nani também seja uma gata, que arranhou outra gata. Nesse caso, Júlia, não haveria motivo para eu colocar o nome de uma e no outro colocar o termo gata.
Então a gente poria aí o substantivo comum para os dois, entendeu? Por exemplo, eu poderia botar lá a gata e o peixe, a gata e o cão, tá? Quando eu coloco a gata, um substantivo comum, e coloco a Nani, um substantivo próprio, eu tenho aí uma ideia de atrelada a ser humano, sim, tá bem? Bom, vamos adiante. Uma vírgula pode mudar o sentido de tudo. Então reparem, ó, mãe, só tem uma. Mãe, só tem uma. Repara, quando ele diz mãe só tem uma, ele está dizendo que você só vai ter uma mãe na vida. A importância da mãe, ele está exaltando a mãe. Mãe só tem uma, ou seja, valorize a sua mãe, ame a sua mãe. Agora, mãe, só tem uma. Você está falando com a mãe, você está conversando com a mãe. E ele está dizendo o seguinte, sua mãe pediu para você ver alguma coisa. Ela está fazendo a lista do mercado. Meu filho, vai lá no banheiro e veja quantos, sei lá, qualquer coisa. Quantas garrafas, não no banheiro, né? Vai no armário e vê quantas garrafas de vinagre tem. Mãe, só tem uma. Mãe, só tem uma garrafa de vinagre, ou seja, só tem uma. E aí eu estou conversando com ela. Reparem que as palavras são exatamente as mesmas e elas estão exatamente na mesma ordem. O que muda é que aqui não tem vírgula e aqui tem vírgula. Em uma, mãe é o sujeito, que é aqui. Na outra, mãe é o vocativo. Então repara, mudou a função sintática e, ao mesmo tempo, mudou o estilo, o sentido da frase. Aquilo que eu estou dizendo, tá? Então, aqui eu estou falando sobre a mãe e enaltecendo. Aqui eu estou falando com a mãe de uma outra coisa, tá? Então, pensem bastante nessas construções, belezinha? Bem, Serra critica a roubalheira e Dilma viúvos da estagnação. Reparem, a vírgula aqui indica uma ideia. Agora repara aqui embaixo. Serra critica a roubalheira e Dilma, viúvas da estagnação. Vamos lá. Olha o que eu falei com vocês sobre o uso do E. Né? O E não tem a necessidade da vírgula, não se usa a vírgula antes do E, isso pensando no primeiro tempo de aula, hein? Por quê? Porque ele soma, ele traz a ideia de adição. Agora, eu uso a vírgula antes do E, se, e somente se eu tiver sujeitos diferentes para as orações. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai acontecer uma vírgula facultativa. E o segundo caso, que é quando eu tenho o polissíndeto. Então vem comigo reescrever essa frase no quadro para vocês entenderem o que aconteceu ali. Renan, você consegue me dizer essa frase? Por favor? Que daqui não dá para eu ver, porque ela não aparece. Serra critica a roubalheira. Serra critica roubalheira, Vírgula. E Dilma. Vírgula de novo. Isso. Viúvas da estagnação. Viúvas. Viúvos. Obrigado. Bem, olha o que acontece aqui. Reparem, Serra critica roubalheira. Uma informação, tá? E Dilma, a vírgula aqui, marca uma elipse do verbo. Que verbo? Critica. Para evitar uma repetição desnecessária. Então, essa vírgula aqui, ela marca elipse. Elipse de critica. Leiam agora.
Serra critica roubalheira. E aí, repara, Serra é sujeito daqui. E Dilma critica. Dilma é sujeito dali. Não são sujeitos diferentes para as orações? São. E Dilma critica viúvos da estagnação. Nesse caso, a vírgula aqui ajuda a desfazer um problema. Por quê? Vamos agora tirar a vírgula, tá? Se eu tiro a vírgula aqui, vou apagar essa outra aqui só para apagar isso aqui e reescrevo. Se eu tiro a vírgula aqui e coloco uma vírgula aqui, eu estou dizendo o seguinte: Serra critica, e quem critica, critica algo ou alguém. Quem o Serra critica? Ele critica a roubalheira e ele critica a Dilma. O segundo caso é viúvas, não é isso? O exemplo de baixo está viúvas, não é? Isso. Aí no exemplo de baixo está assim, ó, viúvas. Então repara, o Serra critica a roubalheira, termo feminino, singular. E critica Dilma, termo feminino singular. Viúvas da estagnação, isso daqui seria um aposto de Dilma e, ao mesmo tempo, de roubalheira. Olha como muda completamente a situação. Na primeira leitura, o Serra critica uma coisa e a Dilma critica outra. Na segunda leitura, o Serra critica duas coisas, a roubalheira e a Dilma. E tanto a roubalheira quanto a Dilma são chamados de viúvas da estagnação. Então muda o significado completamente. Muda completamente a função sintática dos termos e muda também essa construção. A ideia original é exatamente a de marcar aqui a vírgula. E aí essa vírgula separa os sujeitos diferentes e essa outra vírgula mostra o apagamento de um termo que já foi apresentado. Ou seja, representa uma elipse, ok? Vamos voltar aqui. Bem, então, ó, aqui caracteriza essa situação da elipse e sujeitos diferentes. Aqui não. Aqui caracteriza que o Serra critica os dois e viúvas da estagnação faz referência à ideia de roubalheira e ideia de Dilma, tá? Então muda a função sintática e muda, obviamente, também a questão do sentido. Só para vocês terem noção, né? Na primeira leitura eu teria Serra, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, ok? Dilma, sujeito, o verbo está apagado aqui, viúvos da estagnação, objeto direto, porque ela também critica. Segundo caso, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, aposto explicativo dos objetos diretos. Então, viúvos da estagnação na primeira ocorrência é objeto direto. Viúvas da estagnação é aposto explicativo. Muda a função sintática e muda o significado. Ou seja, muda tudo. Uma vírgula, né? Foi só retirar uma vírgula. Mudou completamente a análise e o entendimento da frase, ok? Tomem cuidado com isso. Então, reparem aí em algumas frases que são idênticas na escrita, né, na sequência, mas que com uma vírgula muda tudo. Pode ser uma pausa ou não. Não! Visualiza. Não visualiza. Marca uma pausa, tá? Marcou uma pausa e aqui é sem pausa. Pode criar heróis. Aquilo apenas os pró-alunos conseguirão fazer. De todo mundo, só vocês. Então vocês são os heróis. A frase de baixo. Aquilo apenas os pró-alunos conseguirão fazer. Aqui não é só vocês, mas eu inferiorizo o que precisa ser feito. Ou seja, vocês são capazes. Aquilo ali só... Ah, eles dão conta sim. Pode ser a solução ou não. Vamos errar as questões. Nada foi explicado direito.
Ou seja, eu afirmo que nós vamos errar e a justificativa é que nada foi explicado direito. Mudei a vírgula de lugar. Vamos errar as questões? Nada. Ou seja, vamos acertar. Justificativa? Foi explicado direito. Sequenciamento aí da coordenação assindética, tá? Pode ser autoritário. Aceito, obrigado. O que é um aceito, obrigado? Eu viro para você, te entrego um presente e você recebe. Você não fala nada. Aí eu viro e falo, aceito, obrigado. Eu estou esperando que você me dê um obrigado, pelo menos, né? Ou também, nessa mesma frase ainda aqui, você vai a um lugar e você aceita algo que você não queria, mas você aceitou porque você foi obrigado a aceitar. O segundo caso, você agradece. Você diz que aceita e em seguida agradece. Então alguém te oferece algo. Quer um docinho? Ah, aceito. Em seguida você agradece. Obrigado. Pode criar vilões. Este, meu amigo, é falso. Então eu estou conversando com meu amigo. Meu amigo é o vocativo, é a pessoa com quem eu falo. E o este está do meu lado. Este, meu amigo, é falso. Quando eu tiro as vírgulas, eu estou falando do amigo. Este meu amigo é falso. E aí o meu amigo está do lado. Este meu amigo é falso. Pode mudar uma opinião. Não. É interessante. Então alguém estava falando alguma coisa e fala assim, não vou falar mais nada não. Não. É interessante, continua. Ou tira vírgula. Não é interessante, tipo, realmente. Cala a boca, fala mais nada, tá? E deixa quietinho do jeito que tá. Então, mudei uma vírgula, tirei uma vírgula, muda totalmente o significado. Reparem nesse texto aqui que eu vou deixar vocês pensando um pouquinho enquanto eu vou ver aqui perguntinha que chegou para mim. Esse texto pode ser reescrito de 4 formas diferentes, tá? Bem, reza uma lenda que um senhor estava passando mal, previu que ia morrer, e aí ele escreveu um texto deixando um testamento. Mas de acordo com a reescrita, somente um pode ser o verdadeiro beneficiário da herança. E aí ele dizia assim, ó, deixa os meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Só deu tempo de botar o ponto final e ele morre. Bem, a irmã vai à justiça, o sobrinho vai à justiça, o alfaiate vai à justiça e os pobres vão à justiça requerer essa herança. Eles reescrevem com a pontuação de modo que favoreça a vida deles. Então, pensem um pouquinho sobre isso aí enquanto eu vou ver aqui algumas perguntas que chegaram. O Jefferson mandou assim, professor, para desfazer a ambiguidade no exemplo da placa, poderia escrever respeite o pedestre, ponto, não pare na faixa, ponto, ou é usado apenas o ponto e vírgula, a vírgula ou a exclamação? Jefferson, você poderia usar o ponto sim, sem problema nenhum, porque você tem 2 declarações realmente, né? A primeira é respeite o pedestre, ponto. Poderia separar com um ponto, não há problema aí. E a outra, né, não pare na faixa. E aí você poderia fechar com um ponto ou com uma exclamação também, sem problema nenhum, mas também poderia usar a vírgula ou poderia usar o ponto e vírgula, porque aí nesse caso você mostraria a coordenação entre as informações, ok? Aí ele mandou a mesma pergunta 2 vezes, não é isso? Então, respondido, né? Bem, como é que a gente poderia reconstruir esse texto adequando as pontuações e qual é a análise que a gente pode fazer para de fato saber quem é o verdadeiro beneficiário? Então, assim, eu quero que vocês prestem muita atenção para que vocês me digam quem é o verdadeiro beneficiário. Se é a irmã, se é o sobrinho, se é o alfaiate ou se são os pobres, tá? Bem, a primeira reescrita seria essa. Deixo os meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, ponto. Ó, vírgula, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Bem, essa daqui é a reescritura que a irmã apresentou, tá bem? Segundo caso, o sobrinho fazendo a reescrita. Deixa os meus bens a minha irmã? Interrogação. Não, a meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Aí o alfaiate foi lá e fez a versão dele. Deixa os meus bens a minha irmã?
Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. E os pobres apresentaram a sua reescrita. Deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Diante dessas 4 reescrituras, qual aquela que vocês julgam ser a mais adequada para um verdadeiro beneficiário? Bem, pela reescritura, pela forma, só existe essa possibilidade, tá? No máximo aqui de você trocar um ponto por uma vírgula, mas enfim. Só existe um realmente que pode ser o beneficiário. E é a gramática que determina isso. Só existe uma possibilidade, porque aí você tem que considerar o gênero textual. O que vocês diriam? A possibilidade 1, a possibilidade 2, a possibilidade 3 ou a possibilidade 4? Qual delas, na concepção de vocês, marcaria de fato... Manda só o número, gente, para eu poder ver. Marcaria de fato a que seria a representação de um beneficiário. Tem gente marcando 3, tem gente marcando 1, gente marcando 4, gente marcando 2. Mas a maioria está na 1 e na 3. Por nada, Jefferson. A maioria está na 1. Bem, olha o que a gente precisa considerar. Isso daqui é um texto de um testamento. O que é um texto de um testamento? O testamento é um... Desse lado aqui também o pessoal está mandando o quê? O pessoal botou D. Não tem letra não, gente. É 1, 2, 3 ou 4. Mas aí a D seria a número 4, né? Mas a maioria também está na número 1. O texto, né, de um testamento é um texto em que você disponibiliza os seus bens a partir da sua morte para alguém. E alguém vai fazer usufruto disso. Bem, diante desse cenário, você pensa o seguinte: se eu vou apresentar, eu terei informações que serão declarativas. A única possibilidade com frases declarativas é a 1. Deixo os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Ponto. Frase declarativa. Jamais será paga a conta do alfaiate. Ponto. Frase declarativa. Nada aos pobres. Ou seja, deixo nada aos pobres. Frase declarativa. Reparem que da 2 em diante, eles começam a fazer perguntas. Nenhum testamento leva texto com frase interrogativa. O texto é sempre de frase afirmativa, declarativa afirmativa ou declarativa negativa, tá? Então, deixa os meus bens à minha irmã? Não, não se faz isso. Então, não poderia ser. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Não posso fazer perguntas num texto de testamento. Por isso, a única opção viável é a 1. Nesse caso, a irmã é a beneficiária da herança que ele deixou, ok? Bem, e aí, aquilo que a gente já começou a falar também, a gente já discutiu isso, né, no primeiro período, e a gente também já falou quando a gente viu as orações adjetivas. A mudança de sentido quando também tem a mudança de classificação sintática das orações adjetivas. As orações adjetivas podem ser restritivas, quando eu restrinjo o universo de uma palavra, o seu significado, e também pode ser explicativa, quando ela funciona como explicação para a informação anterior, tá? Então reparem nesses pares aqui. O candidato que se compromete passa no concurso. O candidato que se compromete passa no concurso. Reparem, que se compromete, nos dois casos, oração subordinada adjetiva. Ponto. Só que a primeira ocorrência, por não ter vírgulas nem travessões, é classificada como restritiva. Já o segundo caso, como explicativa. Essa mesma classificação vai se dar nos dois outros pares.
oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adjetiva explicativa. Obviamente, só a oração subordinada, que é essa daqui, tá? Que é essa daqui. Enfim, mudou a função sintática, mudou a classificação sintática, perdão. E o sentido? Quando eu digo o candidato que se compromete passa no concurso, primeiro caso, eu estou dizendo que eu tenho vários candidatos. Uns se comprometem, outros não. Quem é que passa? O que se compromete. Ou seja, de todos os candidatos, só passa no concurso aquele que se compromete. Aquele que não se compromete, não passa. A segunda frase já não diz isso. A segunda frase diz o seguinte: o candidato passa no concurso. Eu tenho uma afirmação. Qual é a justificativa para eu dizer isso? Ele se compromete. Então eu estou afirmando que o candidato passa e a justificativa é que ele se compromete. É só você fazer esse tipo de leitura nas demais. O aluno universitário que é dedicado consegue bons empregos. Então eu tenho o aluno universitário que se compromete e o que não se compromete. Só conseguem bons empregos os que se comprometem. Os que não se comprometem não conseguem bons empregos. A de baixo, eu já estou dizendo que os alunos universitários conseguem bons empregos. Qual é a justificativa para isso? Eu estou afirmando que os alunos universitários são dedicados. Eu generalizo na explicação, tá? No caso, o aluno universitário. Os manifestantes que estavam no meio da rua foram atropelados. Tinha manifestante no meio da rua, tinha manifestante na calçada. Só foi atropelado quem estava no meio da rua. Os outros não foram. Agora, aqui eu já estou dizendo que os manifestantes foram atropelados. Qual é a justificativa? Todos os manifestantes estavam no meio da rua. Aí eu generalizei. Eu estou afirmando que todos estavam lá. Então, existe uma mudança. Na explicativa, eu explico a informação total. Na restritiva, eu faço como o nome já diz, uma restrição. Eu tiro do total uma parte. Eu pego um grupo, um conjunto. Beleza? Bem, galerinha, vem comigo aqui no quadro. A gente vai encerrando esta terça da resistência por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender todas as regras de pontuação e, para além disso, a importância de utilizar adequadamente as pontuações para a construção do sentido no texto. Mas se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, mande a pergunta para que eu possa ajudar vocês na primeira oportunidade, beleza? Um beijo imenso para vocês, um bom término aí de terça da resistência. Até semana que vem para que a gente possa continuar desbravando esses mares da língua portuguesa. Valeu, galera. Valeu, Juan. Valeu, Renan. Tchau, tchau. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.